Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio Transformando a Dor em Flor. E hoje com uma convidada mais que especial, a nossa primeira convidada do podcast. É uma honra receber a Cissa, essa mulher que inspira tantas pessoas com a sua jornada de influencer há 5 anos já nas suas redes sociais, passando a sua verdade, a verdade da sua alma para todas as pessoas que a conhecem. E vocês hoje vão conhecer a história dela, que é linda e maravilhosa. Seja bem-vinda, Cissa. Obrigada, Érica. Como você está? Obrigada. Primeiramente, né, oi a todos que estão nos ouvindo. Obrigada, meninas, tá, pelo convite. Eu fico lisonjeada e feliz. É a primeira vez, gente, calma que eu tô nervosa. É a primeira vez num podcast e é a primeira vez fora do meu Instagram contando, né, essa história. E, como eu disse, hoje eu me sinto pronta para falar tudo que eu vivi, tudo que eu passei. E é isso, bora. Já tô arrepiada. Sobre isso, bora. Essa mulher tem uma energia incrível, realmente maravilhosa. E a sua história, assim como todos nós, né? Temos a nossa dor, temos uma história. Então, eu digo que não é por trás de cada pessoa tem história, é dentro de nós, né? A nossa dor Todo que a mundo gente carrega, né? carrega histórias e felicidade e alegria e tristezas e enfim. Isso mesmo. Tá tudo bem, é assim que a gente é, né? O ser humano é assim. Então, Cissa, hoje eu quero te trazer, né, para começar o nosso bate-papo, querendo saber de você se você já vive o propósito da sua alma. Então, Érica, eu acredito que tudo tem um porquê e tudo acontece por alguma razão, né? Eu acredito que tudo que eu vivi, tudo que eu passei, tinha que ser comigo e tinha que ser dessa forma, né? E eu sempre fui uma pessoa, a Fernanda que me conhece, né? A Ivete também, que me conhecem, né? De mais tempo, sempre fui uma pessoa muito comunicativa. E sempre tive vontade de comunicar algo, mas o quê? Sempre acompanhei há muitos anos, sei lá, 10, 15 anos, influenciadoras, blogueiras, no tempo que era só blog, que não era nem Instagram, né? E sempre tive essa vontade, mas sobre o que eu ia falar? Sobre o que eu ia ensinar? Sobre o que eu ia trazer? E quando tudo aconteceu comigo, né, que foi a minha perda gestacional, quando eu me posicionei, quando eu comecei a me posicionar nas redes sociais, eu simplesmente foi quando eu casei, e comecei lá dentro da minha casa, né, para postar meu dia a dia de dona de casa e tal. Recebia muitos convites de ir na loja e fazer uma visita, e eu dizia, não, isso não é para mim. E foi a partir da minha perda gestacional, a partir da minha dor, que eu tomei a decisão que a partir de hoje, essa vai ser a minha profissão, essa vai ser a minha missão, né, levar a minha alegria, a minha energia positiva e falar sobre tudo que eu passei, né, que foi essa transformação de mentalidade, de corpo, de vivências, né? E estamos aí hoje, né? Falando em corpo, né? Que o pessoal não sabe da sua história, né? Isso. Mas a Cissa, ela era uma pessoa obesa. A gente vê essa obesidade grau 3 eu tinha. magrinha e agora, né? Eu acho bem legal você começar falando sobre isso. Então, o que foi, Érica? Eu sempre tive o efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece. E em 2021, quando eu perdi as meninas, né, para quem está nos ouvindo, deixa eu só fazer um abre, né, um abre aspas aqui. Eu tive uma gravidez gemelar, né, e cheguei até as 26 semanas, onde a minha bolsa estourou, eu entrei em trabalho de parto, fui para o hospital, e naquela noite eu entrei em trabalho de parto e ganhei as meninas. A primeira menina, a Lorena, faleceu com 6 dias e a Betina faleceu com 15. Isso foi em fevereiro de 2021. Dentro de 3 meses eu ganhei 18 quilos. Ou seja, eu comia as minhas emoções, né? Então, eu só ficava dentro de casa, eu só chorava e só comia. E, né, enfim, ressignifiquei, passei, né? Eu falei que nunca mais ia ter filho, nunca mais. E o meu marido sempre teve uma vontade muito grande de ser pai.
E aí eu peguei, e eu tinha sempre uma vontade de fazer a bariátrica, sempre, porque sempre tive Sempre foi uma sempre, vontade sua, sempre era isso que eu foi. tinha Não, interesse em eu sempre saber, tive, sabe? tanto é, Érica, que eu fiz o plano de saúde para engravidar. Um mês depois eu engravidei das meninas, e daí eu já falava assim: ó, eu vou fazer o plano de saúde, eu vou engravidar, e quando as meninas tiverem 2 anos, eu vou fazer a bariátrica. Olha só, já tá tava no planejado, roteiro, né? Tudo nos planejadinho. planos, isso. E eu sempre tive essa vontade. E aí, né, vamos fazer, e agora, vamos engravidar de novo. Eu falei pro meu esposo: não, eu não vou engravidar de novo. Se eu não sair do grau de obesidade, eu não vou entrar numa segunda gestação. Ai, e aí? Né, fiz os exames, procurei, tudo ok, tudo certo. Claro, colesterol alterado, triglicerídeos, aquela coisa, né? Tá pronta para ter uma nova gestação. Eu falei: não, estando acima do peso, eu me recuso a fazer isso. Aí foi onde a gente entrou. Tá, então vamos fazer uma bariátrica? Vamos. Aí ele não queria muito, assim, meu esposo: não, tenho medo. Eu falei assim: então eu não vou mais engravidar. Peguei no ponto fraco dele. Aí foi onde veio o apoio. Aí em junho de 2021, naquele ano que eu perdi, fiz a bariátrica, não contei nas redes sociais, as minhas seguidoras não sabiam. Depois de 45 dias, quando começou ali 12, 15 quilos a aparecer, ai, tá fazendo dieta. Peguei o stories, né? Então agora tá na hora de contar pra vocês. Fiz bariátrica, ninguém, meu Deus, como foi isso? Não acredito. E aí foi o processo, né? E eu, internalizei aquilo pra mim. Não, essa é a minha última chance. Chega de dieta maluca, chega de remédio. Essa é a minha última chance. Como se Deus falasse: essa é a tua última chance. E dali eu mudei a minha mentalidade, né? A Ivete pode falar bem sobre isso, né, Ivete? Que não é só, fiz a bariátrica e tô torcendo para que tudo dê certo. Não. Mudei a minha mentalidade, mudei a minha forma de como eu via o exercício físico, entende? Passou a amar o teu corpo. Isso, exatamente. Porque é importante. É muito importante, né? Eu tiro assim, porque a Cícia, né, ficou comigo lá na loja, né? Eu fazia provador. Né? E depois ela veio pra loja pra fazer provador. E ela tava já lá no 38, no 36, né, amiga? Então, assim, foi uma mudança Foi uma muito mudança grande, de né? 48,50 pro 36. Hoje eu tô usando 36, eu penso 38. assim que deve ser uma loucura dentro da pessoa, né? Porque tirou uma pessoa de dentro de você. E com tudo, porque o mental vai junto, o espiritual vai junto, o corpo, o peso vai junto, né? Então, quanto é importante o processo psicológico disso, exatamente. Né? Você fez acompanhamento? Eu fiz, isso eu ia falar, Érica, muito importante. Porque assim, ó, eu segui todo o protocolo. Psiquiatra antes, né? E no pós eu fiquei durante 1 ano de acompanhamento com psiquiatra e psicólogo da minha equipe lá, que eu fiz em Criciúma, né? Fiquei durante 1 ano com acompanhamento, eu ia todo mês para Criciúma, consultava com a Nutri, com o psicólogo e com o psiquiatra, né? Pra fazer exatamente, sabe? Tipo assim, para depois eu me dizer: não, Cissa, tu não, a tua bariátrica não deu certo, tu teve o reganho por causa que tu não fez acompanhamento. Não, eu fiz. E ali eu fui mudando, sabe? Só que aí, velho, chega naquele certo ponto que eu me vi magra e não se via. E eu não me via magra. A parte eu dizia: cara, como isso assim? Isso que você fez acompanhamento. Isso que tava ali no processo, né? Exatamente. Não se reconheceu Aí mais. foi onde então vamos mudar. Agora eu quero ganhar massa, agora eu quero definição, sabe? Aí entra outro processo de... Você percebe que somos uma... Que exige um pouquinho mais. Que somos uma cebola, né? E vai por camada. Você precisava ali primeiro a decisão de fazer, né? Não, e me impor, né? Não, preciso me impor, o que é muito importante também nas relações, né? Porque se você tivesse, né, não ouvido a sua voz, a sua intuição dizendo: não, eu preciso fazer isso porque eu quero ter uma gestação saudável, para que tudo dê certo. Você teve uma consciência, né, que muitas vezes muitas mulheres não têm. E estão passando por esse momento, nesse exato momento, né? E não tem o apoio do parceiro. Exatamente. Então, a sua escolha, ela muda tudo.
Se hoje você chegou onde você chegou, é porque você fez uma escolha. Eu falo que escolher é uma escolha sábia e não escolher é uma escolha. Também. Né? Porque quando você não está escolhendo, você está escolhendo, né? De qualquer forma, você vai manifestar coisas na sua vida mediante essa não escolha. E que bom que você se escolheu. O quanto é importante a gente se amar, a gente se escolher, sentir, né, a intuição e ir atrás daquilo que eu tô sentindo, que é para mim, e fazer acontecer. Olha, fazer hoje. Dar certo. Isso aí. E aí você foi por camadas, né? Se desconstruindo e construindo. Se desconstruindo e construindo. O peso ia embora, construía uma nova mentalidade para aquele novo corpo. Exatamente. Né? É uma nova pessoa morando, habitando ali, né? Então, novas escolhas. Que é um luto também, né, Cissa? Porque se deixar morrer daquele jeito, né, que você se conhecia, olhava no espelho e se reconhecia daquela forma. Tanto que depois sem o corpo, né, com aquele peso que você tinha, você não se reconhecia. E aí foi que você foi ganhar massa, né? Exato. Precisou. Parece que era uma sustentação que você precisava, né? Exatamente. É engraçado isso. Na verdade, tu viveu um luto dentro de outro luto, né? Na verdade, foi um atrás do Foram outro, né? vários. Mas não sei de qual tu queres falar. Vamos escolher. Mas muito da risada, gente. Não, cura isso. Temos que entender sobre isso. E aí, tu passou por todo esse teu processo de transformação, né? De se reconhecer. E aí, tu veio e deu esse boom na rede social, né? Porque todo mundo hoje te conhece, todo mundo hoje fala bem de ti. E a gente te acompanha e vê tudo nessa funcionalidade. Aí, isso no Instagram, né? Isso aqui nesse aparelhinho. Sendo que por trás dele tem a Cissa, mãe, esposa. Existem e todas as camadas. funções Cissa de ser. Mas, atrelando a tua profissão e a tua vida pessoal, tu sente, assim, que tem essa aproximação contigo por conta de engajamento, né? Ou por conta de ter algo mais da Cissa profissional? Tu vê que as pessoas... tu sentiu essa aproximação das pessoas contigo, às vezes até por querer usar, tipo, entende? Tu diz um interesse, uma coisa assim? Tu acha que as pessoas se aproximaram pelo teu resultado, né? Então, eu acredito que sim. Por interesse, assim, eu não vejo muito, tá? Eu pelo menos, só se eu tô sendo muito ingênua. Mais por inspiração. Mais, assim, por inspiração e identificação, sabe? Legal. Meu Deus, porque uma perda. Quem não passou por uma perda, um dia ainda vai passar. É a certeza que temos. Infelizmente, se não for uma perda gestacional, vai ser uma perda de um irmão, de um pai, de um sogro, como, né, foi já no meu caso, de uma mãe. E essa parte mesmo, assim, da perda gestacional em si, da forma como eu postei, assim, da forma como eu me posicionei, sabe? No Instagram, sempre como eu falei, eu acho que isso gerou muita identificação e admiração, sabe? Porque até faz o quê? Não faz um mês que eu fui fazer um provador numa loja e a menina veio assim, ela veio tremendo. Eu achei tão engraçado porque me senti assim, nossa, super famosa. Ela veio tremendo, assim, ela disse, Cissa do céu, hoje a minha patroa falou que tu vinha aqui, eu fiquei nervosa. Daí ela me abraçou, eu vi assim, ela encheu o olho de lágrima e ela disse, eu passei agora recentemente por uma perda gestacional e tu és uma inspiração pra mim. Porque toda vez que eu olho pra ti, toda vez que eu vejo tu postando, toda vez que hoje eu te vejo com o Levi, que agora eu já tenho um bebê, né? Fofinho, com Milão. Que toda vez que eu te vejo com o teu filho, eu olho pra ela e eu penso, se ela conseguiu, eu também consigo. Olha que lindo. Se ela passou por isso, eu também consigo. Então, eu vejo, assim, que hoje é mais por isso, assim, Fê, mais é por inspiração, identificação de uma pessoa real daqui da nossa região, do nosso... Mostrando que vai me encontrar ali na padaria, por exemplo, né? Não é, por exemplo, sei lá, uma Virgínia que tá lá muito distante, entende? Uma pessoa real, comum, com histórias reais. Exatamente. E com vulnerabilidade. Porque senão... eu ia dizer, porque assim... E assim, eu ia te falar, Érica, tu falou essa palavra, agora me lembrou. Que expõe, né? Porque a gente tem uma visão do Instagram, às vezes, muito
errada, que é a vida perfeita, a família As perfeita, máscaras. a família que viaja, a família que tá ali comercial de margarina, e não é bem por aí. Só E que a gente sabe E que não por é, trás, né, não é não por é bem aí. aquilo, né? A gente briga lá em casa, eu e meu marido. No puerpério eu tava bem louca, queria me separar. Eu todo dia falava que eu mandava ele embora. Eu dizia, vai embora, pega tuas coisas, vai embora. Porque a gente fica, né, os hormônios. E ele assim. lá, não, eu te aguento. Não, bem amor. louca. Não, vai dormir. Vai Amanhã tá tudo Tá certo. Aham. Então, assim, tipo, uma perda dessa. É difícil a pessoa que tem coragem de expor, que tem, não digo até nem coragem, mas é que quer mexer nisso. Dói, porque né? gosta É, de mexer não na gosta. dor, né? Exatamente, Então, assim, como eu falei no início, eu acredito que tudo tem um porquê e tudo tem uma razão. Então, eu acredito que Deus me escolheu, Sim, com certeza. me posicionou. certeza. Primeiro, Deus me posicionou e Ele me escolheu. Porque, tipo, logo eu, que nunca quis ser mãe, fui abençoada por mãe de 2. Nossa. Primeiro Deus me deu e Deus me verdade, tirou, 3. porque realmente Deus dá e Deus tira, porque Ele tem esse poder, só Ele Só tem ele. esse poder. É. Então, assim, nem na vida não é tudo flores, né? Então, eu acredito que hoje eu tô vivendo o meu Ah. propósito de vida, entende? Isso. Eu sempre quis me comunicar, mas o quê? Eu acho que é isso, Porque assim. a minha verdade. Através É a tua das verdade, minhas a tua vivências, verdade. não são histórias montadas, inventadas, são histórias da vida real. Sim, e é isso que conecta. Com certeza. Ouvindo ela falar, eu ia fazer uma pergunta pra ela, mas meio que ela já, né? Já Quer dizer, foi. já deu de ver que, na verdade, conhecendo a Cissa lá atrás, como eu conheço, a Fer também, não sei de quanto tempo, mas eu conheço a Cissa de mais de uns 15 anos, né? Por aí. Eu acho que eu e a Fê também. Ah, Uns 10, que É, por aí, por aí. 10, 15. Então, assim, hoje, essa tríade, corpo, mente e espírito, eu consigo visualizar em ti, né? A gente consegue ver, tendo te acompanhado. E vendo o teu relato que tu falar sobre nada na vida por acaso, tu atrelando a tua espiritualidade a Deus, Uhum. tudo isso a gente vê que tem uma conexão, né? Hoje vendo também a Cissa buscar o corpo, sabendo que o corpo é a morada da alma, da mente, tendo uma mente sã para sustentar tudo isso. Exatamente. Mas a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: quem é a Cissa por trás das câmeras quando ninguém tá vendo? adoro essa Meu pergunta. Ai, gente, então, assim, ó, eu sou uma pessoa muito espontânea, né? Tu me conhece de Sempre. muito tempo. E eu acho que a Cissa, por trás das câmeras, ela continua sendo a Cissa que está à frente das câmeras, só que eu sou um pouco mais solta, digamos, porque vivendo 5 anos de internet, a gente aprende. Uhum. A gente não pode expor tudo, a gente não deve expor tudo, a gente não pode falar tudo. Mas eu sou isso, assim, eu sou essa mulher brincalhona. Eu até coloquei na minha bio, de tanto as minhas seguidoras me falarem e de tanto as que me encontram pessoalmente por trás das câmeras me falarem: nossa, tu é igualzinha como tu é no Instagram. A tua energia é muito boa, sabe? Então eu coloquei lá na minha bio, né? Energia positiva tem que ser compartilhada. Isso aí. E eu sou essa, eu sou a Cissa. Eu falo alto, eu falo besteira, eu gosto do toque. Se eu te conheço, eu já digo: vem aqui, nega, me dá um abraço. Eu sou uma mãezona, me tornei uma mãezona leoa, que eu achei que eu nunca seria. Sei lá, né? A gente Eles sempre. nos ensinam tanto. Muito, Ensinam, né? Muito. E eu acho que a Cissa, por trás das câmeras, também é uma mulher que precisa de cuidado, de carinho, de abraço. E eu sou muito grata, assim, a Deus, né, que ele colocou o Gabriel na minha vida. Agora eu vou, né, que a Cissa, por trás das câmeras, ela tem o suporte em casa, assim, de uma pessoa que é meu ombro, que é o meu suporte, que é o meu parceiro, meu amigo. E se hoje eu estou, né, no Instagram, é por causa dele, porque muitas vezes eu quis desistir e eu tive o suporte dele, sabe? Então, a Cissa por trás das câmeras é a mesma Cissa, só que eu também sou uma pessoa vulnerável, que choro no banheiro, que quero largar tudo. Eu não quero mais isso aqui. E surto, né? Igual como toda Daqui a mulher. Sou um ser humano normal, né? Eu gosto dos Normal, meus normal. surtos. E como que tu busca a tua espiritualidade hoje? Então, hoje eu sou cristã, né? E a minha espiritualidade é a minha ligação com Deus, é diretamente, assim. Eu frequento a igreja, né? E tenho a minha, é sempre assim, orando, fazendo devocional,
sempre pedindo, buscando orientação dele com respostas, né? E essa ligação, assim mesmo, de fé, conexão, de eu e Deus, assim, Sim, sabe? essa Tá. conversa Onde eu é tô, ótima. tipo Ótimo. assim, sabe? sei Ô como é. Deus, pô, Vamos lá, é sou eu hoje. de novo. Vem tu. Ah, Só mais só uma mais vez. uma vez. Eu poderia estar surtando, É, poderia tipo estar assim. só pedir. É assim mesmo, assim. No íntimo, É, né? Assim, coisa isso. boa. Pegando o gancho da Ivete agora, eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu vou fugir um pouquinho do roteiro. A Cissa hoje, olhando para aquela Cissa, então, de 10 a 15 anos atrás, né, que nós conhecemos, o que tu lembra dessa Cissa, né? O que tu diria para aquela Cissa hoje? Eu diria que, cara, a gente conseguiu! A gente é foda, A né? gente conseguiu! Ô, Fê, eu lembro quando eu trabalhei com o David, nossa, muitos anos atrás, deve estar fazendo uns 12 anos. Aham. E a gente trabalhava assim, ó, de vendas, né, televendas. E ele um dia me lembrou, e a outra menina que trabalhava comigo, que eles falavam que eu falava assim, ó, que eu queria um trabalho onde eu pudesse ficar gravando vídeo e batendo foto o dia inteiro. Que eu Olha só. amava isso. Só que o Instagram nem existia há 12, 13 Não, tava anos. ali na... Era Facebook, Sim, Já se migrando. identificava. Já, eu sempre Uhum. gostei dessa Já parte tinha. assim, ó, digital, sabe? Sempre. E aí tu Sabe falou- que quando chega, não te cortando, né? Mas Uhum. quando chega, né, os pacientes para tratamento, eu queria descobrir o meu propósito de alma. Eu digo sempre assim, agora, exatamente o que você falou. O que os outros percebem que você gosta? O que os outros percebem que você faz bem? Uhum. O que você comunica sem saber que você está comunicando? Por quê? Aí que está a chave da sua missão. Porque você não percebe as suas potencialidades. A gente fica aqui, ó, tentando achar, eu quero saber qual que é a minha missão, o que eu vou ser quando crescer, né? Aham. O que eu vou ser, o que eu vou fazer, o que você faz que é inerente do seu ser. Né? Cada um tem algo especial. Com uma facilidade, Com com uma facilidade, desenvoltura, né? com uma. Isso e, já e era seu. então, e desde que eu comecei, Érica, pra te ver, antes da perda das meninas, o povo me chamava, porque eu ficava lá dentro da minha casa, Olha não sei lá. o quê. E eu dizia, não, capaz, eu não. Então eles já viam. Eu me Já lembro da viam. construção da casa Não. dela que eu ficava acompanhando, Não. porque eu amava. Eu tô até Eu hoje dava pra dicas fazer das- os tijolinhos, Não, gente. Não, esse era Eu o vi as começo. dicas dela, mas tem que Arruma aqui, arruma lá, faz Aquele isso, produto não sei de o quê. cheirinho do Veja, sei lá, Aham. não lembro se é a marca essa. Comfort, era. Comfort, pronto. Aquilo que o mercado lotava, não O tinha vendedor mais. chegou a vir falar comigo. Guri, o que tu tá fazendo que isso aqui esgotou na prateleira do mercado? Eu disse, eu sei! Eu fico só postando aqui em casa e, né, fazendo a propaganda. Então isso. É a sua comunicação. Então Coisa eu acho boa. que já nasceu, assim, já sempre fui... Já foi uma artista embutida, né? Já. Dizia minha mãe que eu comecei a falar com 9 meses, né, e nunca mais parei. Uau. Por isso que ela tá Zé aqui. Lola Martinha. Lola Martinha, escutando esses Tadinha homens, da né? Martinha, né? Diz ela, meu Deus, começou a falar com 9 meses e nunca mais parou. Nunca parou. Ai, amiga, é verdade. Então, Coisa assim, as pessoas às vezes veem na gente o que a gente mesmo não consegue ver, né? É verdade. Sabe? Porque muitas vezes, Érica, vem pessoas assim, ó, agora até parou um pouco. Mas no início, Cissa, me ensina a ser igual tu, assim, como tu faz aqui, não sei o Aí quê. pronto, Eu já, disse, tá, já mas- vai montar um cursinho aí de De- comunicação. Então, já sou repente, cobrada já- disso por muito Já tempo já. amplia teu leque de opções. Eu ia dizer, mas o que tu quer saber? Tu quer aprender a mexer no Instagram? Posso te dar? Não, assim, porque tu vai falando e eu vou assistindo teus stories e quando eu vejo eu tô vendo seu, um, né? eu tô vendo dois e sabe, deve Me ser, prende. mas amiga, daí eu não vou poder te ensinar, Não, né? Aí é uma Vou te coisa... ensinar a ser eu? Como Não assim? dá, Não né? dá, Ninguém sabe? igual ninguém, né? Ninguém igual a ninguém, né? É verdade. E assim, voltando ali no Uhum. assunto difícil, né? Claro, você expõe os seus. A sua audiência já conhece um pouco a sua Já. história, né? Mas a nossa audiência ainda não Isso, conhece. vamos lá, vamos Vamos lá, contar. para quem não conhece ainda Estou a sua pronta. história. Voltando ali para as perdas, né? Porque a gente quer conectar com essas pessoas que ainda precisam desse auxílio, desse olhar seu para a dor. E hoje a gente quer trazer isso para eles, sabe? Muita gente está passando por essa dor, por esse luto, né? E que ainda não sabe nem por onde começar a melhorar. Então,
mediante as suas perdas, qual foi a primeira perda, assim, que você teve, que você sentiu que você estava no fundo do poço e que você tinha que dar conta daquilo? Então, a primeira perda maior, assim, que eu tive foi o meu irmão, né? A Fernanda conheceu ele bem. É. E eu já perdi o meu irmão e já perdi o meu pai, né? E quando a gente fala de perdas, cada pessoa sente de uma maneira. E quando a gente perde uma pessoa, é diferente da outra. Por exemplo, assim, eu tinha uma ligação muito forte com meu irmão, assim, ele era tipo um paizão pra mim, sabe? Ele era daquela pessoa que eu ligava e falava assim, ó, Carlinho, bati o carro agora aqui. Ele largava tudo que ele tava fazendo e ele vinha. E ele não era assim só comigo, sabe? Ele era uma pessoa muito, cara, ele era um cara fora da curva, sabe? Especial demais pra todo mundo que convivia com ele, né, Fê? Ele era E incrível. quando eu perdi ele, nossa, eu tive que ser forte porque eu vi o meu pai e a minha mãe sofrer muito. E Ele era mais novo ou mais ele era o velho? mais velho. Ele era o mais velho e ele, tipo assim, era o pilar da casa, digamos assim, sabe? Ele era aquele cara que, ai, vem aqui arrumar, vem aqui não sei o quê. Novo, né? Novo, ele tinha 42, eu acho, 41, 42. Desculpa perguntar do que foi. Foi infarto. E foi assim, tipo, a gente jantou, almoçou no Natal e no outro dia, puf. Foi muito de repente, pegou todo mundo de surpresa. Deixou, né, os 2 filhos Sei bem. pequenos. Então, essa decisão de cuidar do seu corpo também já foi bem interessante. Foi, né? Começou ali, né? Veio inconsciente exatamente. E o meu pai faleceu, deixa eu ver, 4 anos depois de infarto também. De repente. Então, assim, já é uma coisa que a gente tem que olhar, né, para isso. E, como eu disse, cada perda é diferente. Como eu falei, foi assim que eu me vi tendo que ser um suporte para minha mãe. 6 meses Tendo depois. que ser forte, né? Exatamente, 6 meses depois, o meu pai ficou muito doente porque ele não conseguiu. Dá conta. Falando do luto, da perda, a gente levava ele em vários lugares, levei ele em psicóloga especialista em luto, mas infelizmente ele não conseguiu. Ele caiu totalmente assim, uma pessoa que era saudável, comunicativa, ele não parava em casa. Meu Deus, jogava baralho e ele foi caindo, foi se entregando, Caindo na depressão. foi se entregando, E no fim, assim, a minha mãe teve que cuidar dele, assim, ele ficou totalmente depressivo, assim, porque ele não conseguiu superar o luto. Eu e a minha mãe, a esposa do meu irmão, os filhos, todo mundo, né, refez a sua vida, alinhou, né, reformulou o roteiro, traçou novas rotas. E o meu pai, ele não conseguiu. Ele disse que ele não conseguiu Eles se tinham uma ver ligação e muito viver. grande? Tinha. E eu vejo também, Érica, que assim, ó, o que que acontece? É a tríade, corpo, mente e espírito. Nós éramos pessoas mais fortes, assim, tipo, a minha mãe, por exemplo, muito... minha mãe também é cristã, ela tem a fé dela muito grande, então isso segurava muito ela. Isso segura e segura até hoje. Hoje a gente toca no assunto, ela enche o olho de lágrima. Eu tenho certeza que faz uma falta gigante pra ela. Que saudade, né? Só que ela tem a fé firmada, sabe? Ela tem a raiz plantada. Né? Exatamente. Isso. E ela cuidou do meu pai também por muito tempo. E depois meu pai acabou falecendo também. E a gente viu assim que foi indo aos poucos, sabe? A tristeza. A tristeza ela é silenciosa. Ela vai Por isso que é o importante, hein, gente? Ó, É. cuidar corpo, mente e espírito. E ter essa atenção plena, né? A gente até gravou já um episódio falando sobre isso, sobre depressão, porque chega em estágios, né, da pessoa até fazer besteira, né? O meu pai falava. Então. Meu pai falava que queria se encontrar com ele, tá? Sabe? E a gente não sabe do invisível, então não pode ter esse pensamento de, né, Deus sabe quem que ele dá e quem que ele tira no momento que ele faz isso, e a gente tem que ter essa fé inabalável de confiar nele, né? E aí, falando agora, né, eu também nunca falei sobre isso. Olha revelações, como é que é a ressonância? Revelações, gente. A Cissa não apareceu aqui. Tudo em primeira mão, hein, pra vocês, mão. especial aí nesse episódio. Tudo em primeira mão. Olha como é que Ressonância. Porque vocês sabem que eu sou terapeuta e trabalho com a energia, com o campo vibracional. E a Cissa não chegou aqui à toa, porque a gente tem uma história muito parecida, né?
E eu também já me identifiquei logo de cara, assim, eu não sei, eu gosto dela, não sei porquê. Tem aquela coisa. Eu não conheço ela, gente. Elas conhecem há anos e eu acabei de conhecê-la agora. Nunca tinha se visto, não. Tive o prazer de conhecê-la agora. E já encontrei vários porquês aqui, né, da ressonância. Então, assim, o meu pai faleceu de infarto. E também igual, assim, né? Só que foi invertido. O meu irmão não deu conta da perda dele. Porque eles eram um em carne, né? Até trabalhava junto e, enfim, por muitos anos. Aí, meu pai faleceu de infarto no dia do meu aniversário. A gente, também nunca falei isso aqui, a gente almoçou, né? Você falou da despedida. Almoçou no dia do meu aniversário, assim, a gente reuniu só minha madrinha, enfim, uma comadre e irmãs, e enfim, só isso, assim. Bem pouca gente, porque aquele dia não ia fazer nada demais à noite e tal, porque a gente costuma comemorar à noite. E aí a minha mãe fez um almoço. E o que cada um gostava, e meu pai tava pedindo para comer fígado há mais de 1 ano e meio, e eu não suporto fígado. Eu não suporto nem o cheiro, cozinhar o fígado em casa. Eu falei assim aquele dia, mãe, faz o fígado pro pai. Mas no dia do seu aniversário, sim, no dia do meu aniversário. Pode fazer, eu fico longe, tá tudo certo. Nunca vou me esquecer, me arrepio tudo só de pensar. Ele aqui sentado na ponta da mesa, eu aqui. Ele comeu o fígado dele, matou à vontade. A gente junto, tudo, e ele trabalhava umas 3 quadras na minha casa, com a minha irmã mais velha, numa fábrica que ela tinha. E aí, ele comeu tal, eu percebi que ele estava incomodado com alguma coisa, né? E aí ele assim, filha, o pai vai indo, vou pro trabalho. Eu, não, espera, vamos cantar parabéns, já vou cantar, rapidinho. Não, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas dava para perceber um incômodo, sabe? Não, tem um monte de coisa para fazer, eu vou indo. E até que a gente não entendeu nada, ele pegou, levantou e foi. E aí foi caminhando. A minha irmã mais velha, que trabalhava com ele, estava de carro, falou, não, pai, vamos cantar parabéns, daqui a pouquinho a gente vai. Tô indo para a fábrica também. Não, eu preciso caminhar. E ele foi caminhando. E era no 3º andar do prédio, era a escada. Chegou lá, a faxineira limpando a escada, ele ainda, essa escada vai me matar. Ele entrou no escritório, foi no banheiro e infartou. E foi infarto fulminante, né? Não teve o que fazer. Então, assim, eu falo que pela minha fé, graças a Deus, foi no dia do meu aniversário, não no dia do aniversário dos meus irmãos. Nós somos em 5 gêmeos. Também um dos gêmeos que faleceu depois, né? E aí, enfim, como eu entendo bem a parte espiritual, eu aceito a morte, eu vejo a morte como uma continuidade da vida, então a gente, para mim, não tá aqui por acaso, a gente tem que viver o que tem que viver, e vai chegar o dia da partida, o dia do último almoço, o dia do último jantar, e a gente tem que estar pronto para isso, então a gente tem que aproveitar cada momento. Exatamente. O aqui agora, ele é único. Não volta e não se repete. Não. Ele sempre vai ser diferente, né? Então eu sempre tive esse olhar, né, mais focado nisso. Então, claro, é uma dor insuportável, né, porque a gente entende, mas dói pra caramba perder, né. Meu chuchuzinho, meu pai é uma pessoa, nossa, super em paz, sabe, com a vida, enfim, aquele pai bom, assim, querido, sabe, né? querido da vida. E aí, depois de alguns anos, porque meu irmão foi se definhando também, e o que eu percebo também, que eu gostaria de falar, as pessoas não se permitem viver. Ele vivia para dar conta da vida. Então, assim, era só trabalho. O teu pai ou o teu irmão? O meu pai e o meu irmão. Os dois muito iguais. E o meu irmão focou mais no trabalho ainda depois que meu pai faleceu. Depois disso. E trabalho. Tipo assim, vou ocupar minha cabeça, não quero fingir, né, que nada tá acontecendo. Isso. E os dois faleceram de infarto no trabalho. Meu Deus. Porque o meu irmão também estava trabalhando. Só deu tempo de descer e faleceu na frente do prédio que ele estava trabalhando na época. Então, assim, trazer essa mensagem, né? Que as pessoas, muitas vezes, elas deixam de viver algo tão importante com a família. Porque só trabalha para ter. E muitas vezes não se dá conta, fica na entorpecência de ter. Na verdade, ele foi pai muito cedo e teve que dar conta de 4 filhos em seguida.
enfim. E era realmente para sobrevivência, não era para luxo, sabe? Sim. Mas muitas vezes perde o fino da vida, Uhum. sabe? Que é estar na presença no aqui e agora. E depois que eles partiram, eu me pego muito assim, querendo viver cada momento. Esse momento que a gente está aqui é hiper especial para cada uma de nós. É. Porque ele é o único. A gente pode fazer outros podcasts, Não será outros igual. episódios, mas ele não vai ser igual na essência que ele tem, Sim. sabe? Então, eu também venho de muitas perdas. Já tinha perdido antes deles, né? Já tinha perdido o vô, que era meu segundo pai, minha tia, que era minha segunda mãe, que era uma tia que não se casou e estava sempre colada em nós. Minha avó, enfim, Pessoas foram bem perdas, próximas, perdas né? e perdas e perdas. E também tive aborto, enfim. Então, sem saber. Então, a vida, ela vai nos trazer perdas. Mas o que a gente vai tirar de aprendizado com elas? Uhum. Ô, Érica, uma coisa que tu falou ali, tu comentou, eu não quis te interromper, mas que eu também... Porque, assim, tive essas perdas, né, enfim, mas a perda principal, maior de todas foi, querendo ou não, das minhas filhas, né, que foi realmente, assim, muito triste, porque eu já compartilhava no Instagram, né, toda a minha gestação, aquela preparação. coisa de, ai, gêmeos, né, meu Deus, que loucura. E é filho, né, sair daqui, Tava de dentro, dentro, né? Sentiu aqui dentro. Isso. Então, assim, hoje o que eu vejo também que tu falou é que muitas pessoas me procuram, como que tu conseguiu? E uma coisa que eu também, assim, parando para analisar e escutar, é que as pessoas não se permitem, que tu falou do teu irmão, elas não se permitem viver o luto, Não. Fernanda. Não, Ninguém vive, todo mundo... por exemplo, né? Agora eu vou cuidar do meu corpo, eu não quero nem saber disso, eu vou trabalhar, eu vou fingir que nada tá acontecendo, sabe? Não. Quando eu tive a minha perda gestacional, eu decidi assim, ó, não, eu vou sofrer igual um cachorro. Vou me Eu permitir, vou né? me trancar. Eu fiquei durante 3 meses, foi fevereiro, porque delas faleceram ali, né? Eu ganhei dia 1º, a primeira com 7 dias e a segunda com 15. Então, 15 de janeiro, de fevereiro, digamos que foi ali a segunda que faleceu. Aí eu fiquei fevereiro inteiro, março, abril, início de maio, que eu voltei para as redes sociais e eu falei, agora eu me levantei. Mas durante esses 3 meses, praticamente, assim, ó, eu me tranquei dentro de casa, eu não recebi nem visita da minha mãe. Eu não atendia telefone, eu não falava com ninguém, eu só realmente ficava em casa chorando e comendo. Viveu, Lu? Eu vivi, eu gritava, eu esmurrava Que as bom. paredes, eu apertava o travesseiro, Que eu, bom, né? sabe, Botou pra mordia se a fronha, eu vivi. Por isso que talvez é uma das coisas que me fez me reerguer, sabe? Porque, não, eu vivi. Foi 3 meses? Foi 3 meses de forma intensa. Não digo que hoje eu não lembro, não choro, não. Não, E tipo assim, ó. Faz parte da E era mais difícil ainda, meninas, porque eu não sei se vocês vão lembrar, porque com 6 meses, Érica, eu tinha tudo. Eu era, tipo, a mãe de primeira viagem louca da cabeça. Pronta. Eu tinha tudo. Pronta. Um quarto Deus. pronto, 2 Pronta. berços, quarto mobiliado, fralda, enxoval, Tudo, roupa, tudo. tudo. Elas podiam vir pra casa que eu ia ter tudo. Então, depois eu tive que conviver com essas coisas, sabe? Eu tranquei o quarto lá delas e eu acho que eu fui abrir depois de 5, 6 meses, assim, 5 meses. Eu ia muito lá pra isso. Eu fiz o meu campo de guerra, sabe? Eu ia lá. Vai lá, Meu se sonho. distrai. Eu chorava, eu orava, eu botava louvor, eu me derramava. Às vezes eu tava lá, assim, ó, de joelho no chão, aos né? prantos, ouvindo um louvor, chorando. O Gabriel às vezes vinha abrir a porta, assim, e ele já sabia, ele só fechava a porta, sabia. Ele sabia que eu tava sofrendo. Entendeu, seu Aí, às vezes, no início, assim, né, ele dizia, por favor, para de chorar, não aguento. Eu dizia, me deixa sofrer, me deixa. Eu preciso passar por isso, eu preciso botar pra fora. Então, às vezes, hoje, as mamães, né, me procuram, eu digo assim, uma coisa, eu te mandei um print de uma moça, né, eu falei pra ela, olha, eu tô aqui na correria, uma moça me procurou, né, ela me mandou no direct, eu não vi, ela foi e comentou umas 3 fotos minhas. Olha o teu direct, tadinho. Aí eu fui lá, procurei, eu disse assim, olha, eu tô aqui na correria, eu levei no hospital e tal, eu não consigo te dar atenção, tá aqui meu WhatsApp, tu me chama. Várias eu já fiz isso, tá?
que assim, a gente vai conversar, eu vou te falar tudo, eu tô aqui à disposição para te ajudar no que tu precisar, mas uma coisa eu digo, vive o teu luto. Viva. Chora, grita, esperneia, sofre, te permite, mas que tu saiba que esse não é o teu lugar. Que deserto, é até uma frase clichê, né? Deserto é um lugar de passagem, não é de permanência. E eu tinha isso muito claro na minha cabeça, assim, ó, eu tô aqui, mas isso aqui não me pertence. Porque no início, Érica, eu tinha até, olhava assim, ó, no início ali, no primeiro mês, assim, né? Porque daí, por exemplo, eu e o Gabriel, a gente pegava e saía pra Criciúma. Vamos, porque eu não quero encontrar ninguém. Eu não quero ir ali numa pizzaria e a pessoa... não quero que ninguém venha comentar, ai, tadinha. Não quero. Vamos lá em Criciúma É a única comer. coisa que a gente não precisa é do desse pesar. momento. Ai, eu momento, sinto sabe? muito isso. Isso. Ai, jura, no dia do seu aniversário. Não falo, não, tá tudo bem. Sabe assim? E a gente saía pra fora, comia, tal. Eu perdi o que eu tava falando. Que acontece. Preciso, né? Isso. Estar vivendo Que daí a gente saía e às vezes eu olhava assim uma mulher grávida e eu tava me tornando uma pessoa que eu não era. E que graças a Deus eu tinha consciência de que eu não queria ser. Porque eu olhava assim às vezes uma pessoa grávida e eu dizia, ai, que ódio. Olha. Ai, que raiva, sabe? Via às vezes uma criança assim pequena e eu dizia, ai, que ódio, ai, que raiva. Por que aconteceu isso comigo? Por que não é a minha? Sai da posição de vítima. Exato. Sabe? Daí depois eu dizia, Deus, meu Deus, eu não sou essa pessoa, eu não quero ver uma gestante sentir raiva. Isso, né? Eu não quero ter esse... Exatamente. Por assim, tipo, digamos ali, o primeiro mês, assim, sabe? Eu tava passando por isso. Aí eu dizia, Deus, tira esse pensamento de mim, eu não quero me tornar essa pessoa amarga. Uma pessoa amarga, sabe? Olha como a dor, ela transforma negativamente a pessoa. Exato. Mas você teve essa clareza, e muitos que não têm, torna uma outra personalidade, sabe? Que aquela pessoa inconsciente, porque não tá no padrão mental. Isso. Né? Ela não e se tu não tem, assim, como tu falou, uma mentalidade, uma fé, se tu não tem uma raiz bem firmada, tu te torna. Eu acho que a fé, ela realmente transforma as pessoas, porque é necessário ter fé nesses momentos de dor, cara. Porque é a única coisa que vai te sustentar. Tem uma frase também que eu gosto muito, que é muito fácil você ter fé nos dias que a sua família está bem, que as suas contas estão pagas, que você está andando de carrão. Mas a verdadeira fé, ela vem no dia que não tem chão. Você está no fundo do poço. Que tu não consegue ver nada. Entende? Ali é que a verdadeira fé existe. Então foi isso, assim. Eu dizia pro meu marido, cara, a gente já passou por coisa pior, porque daí a gente já tinha perdido o pai dele, né? Que ele foi criado só pelo pai, não pela mãe. Então, sim, ele perdeu o chão. Aí 6 meses depois eu engravidei, 6 meses depois eu perdi. Eu dizia, cara, a gente vai passar por essa junto, vamos dar a mão, vem Dá a mão aqui e vamos, né? E assim a gente foi indo. Então, você acha que é isso, né? A dica, vamos dizer assim. Passar, realmente, vivenciar aquele luto, não se permitir permitir, que ele não exatamente, existe, acolher aquela dor. Isso. Não substituir, né, também, colocar coisas no lugar. Exato, né, ou comer, como eu fiz no início, né? Aí foi isso também. Daí, 6, 7 meses depois, eu fiz a minha bariátrica, então eu pensei, não, agora... É outro... E daí eu tinha decidido não estar mais nas redes sociais, né? Aí todo mundo volta. Eu disse, então, e 3 meses depois eu abri meu Instagram e eu falei, gente, então eu vou voltar. Agora isso aqui vai ser o meu trabalho, estou abertas a parcerias, visitas, me chamem, me contratem, que eu quero ocupar a minha cabeça. Mas assim, não toquem no assunto, né? Não, ninguém fala nada quando vocês me encontrarem. Pode me dar um abraço, mas não quero mais reviver isso, remoer isso. Porque ainda tá latente. E fiz a minha bariátrica e bora. Tinha sofrido, tinha me permitido. Olha como é importante. Levava as minhas meninas no coração, que para sempre elas vão estar comigo, né? Tem 2 anjos no céu. São suas, sempre São as irmãs do Levi. Levi é o meu terceiro, no caso, né? Minha segunda gestação, meu terceiro filho. Eu não, como eu vou dizer, eu não finjo que não tive. Você incluiu ela na família, o que é muito importante, né? Porque... Sempre quando alguém encontrava a gente, vocês têm filhos? Vivos não. Então eu sempre acolhi isso, sabe? Muito importante.
isso faz parte também do teu reconhecimento do luto, né? Exatamente. Fazer com que tu imagine, não, realmente eu tive, não está mais aqui, né? Ressignifica, mas que tá presente, para não sofrer mais. Exatamente. E foi legal porque, assim, ela foi justamente nos 3 pontos, né? Porque tu se permitir sofrer é a parte mais difícil. Eu digo isso por experiência na clínica, né? As pessoas, quando elas vêm para terapia, pro luto, elas não querem se abrir, porque elas estão esperando que eu resolva. Né? Se eu tô indo no médico, eu quero que ele me dê remédio. Então, se eu vou na terapia, eu quero que ela me dê a solução. Eu quero ir lá desabafar e sair com a... Pronta, sem dor nenhuma. Solução. E ao contrário, quando vem pra terapia, aí mesmo que a gente mexe na dor. Porque se tu não... É como tu disse, eu precisei chorar, viver, remoer, sentir. Opa, agora eu entendi que como que tá funcionando a minha mente. E aí eu volto. Porque aí tu teve posicionamento pra dizer, não quero que toque no assunto, né? Porque aí senão tu fica sensível a qualquer coisa, né? Isso. Então tu teve o teu posicionamento, isso é muito incrível. Depois veio a tua parte do corpo, né? Que aí tu entendeu que tu precisou. Precisei e, vamos ocupar a cabeça. Depois de ter sofrido e permitido, né? Não colocado no lugar, entende? Isso. Não substituir. Tu foi no processo, já me preparando para uma próxima gestação. Porque eu não... Porque muitas mulheres também... Desistem. Exatamente. E eu não queria desistir. Porque até então a Cissa nunca queria ser mãe. Depois Sentiu o gostinho. Quero mais. Não, agora eu quero. Agora eu quero, Deus. Eu quero ser mãe. Então, eu vou fazer a minha parte. Eu vou cuidar do meu corpo. Eu vou me preparar. E quando for da tua vontade, se tu achar que eu tô pronto, me manda. Tanto é que eu nunca me cuidei. E 1 ano e meio exatamente depois da bariátrica, né? Porque daí eu cuidei durante esse período, né? Pra não engravidar, porque eu tinha bastante medo também, uma coisa importante, né? Sempre dentro, seguindo todo o protocolo, gente. Fiz bariátrica pra engravidar, mas eu sabia que existia um período, né? De 1 ano e meio a 2, o meu médico falou. Então, eu sempre cuidei. 1 ano e meio eu não posso engravidar antes, né? Então, quando deu exatamente 1 ano e 6, 7, eu acho. 1 ano e 7. Olha, tava preparado. A primeira tentativa, gente. Foi, né? Verdade. A primeira tentativa. E olha que incrível que tu casou, né? Toda essa tua dor e trouxe para as tuas seguidoras. E olha como tu é suporte para tantas mulheres, né? Ontem a gente ainda conversou. E só pelo fato de elas verem que tu visualizou a conversa, né? Que tu deu aquela atenção, conecta. Entende? Conecta histórias verdadeiras. A realidade. A história da vida real, né? A pessoa que tá ali na padaria, que tá ali no mercado, que eu encontrei, meu Deus. Porque tu ainda vive, né? Tu ainda tem essa dor, né? Hoje tu tem um olhar diferente pra ela. Então, quem tá te assistindo tem esse mesmo pensar. Quero estar assim, quero ser assim. Então, isso é muito bacana. Acho essa tua conexão, né? Lá no começo tu tinha uma outra visão, eu lembro, né? De estar nas redes, mas a tua essência não deixou com que nada disso seguisse o teu caminho, que é a realidade nua e crua de todos os dias, para conectar as pessoas que tu conectam, porque as redes sociais, hoje elas estão muito comerciais. Então, quando a gente entra aqui, a comparação é muito grande. Digo isso porque a gente já conversou várias vezes, justamente pela questão do corpo, né? Então, quando eu pego um perfil, olho a Cissa, mostrando a realidade dela, fazendo café da manhã de pijama, ainda só arrumou o cabelinho, né? Como tu mesmo fala. Não, esse cabelinho correndo pra terminar o café pra comer, porque senão o Elevi vai acordar, ela não vai conseguir tomar café direito. Por quê? Conecta porque eu tô passando por isso, né? Eu acordo mais cedo pra tomar um café em paz. Olha só, então... Conecta na tua vivência, na tua dor. Então, isso é a realidade que a gente quer também com a tríade, né? Que é passar essa naturalidade da essência do ser. E assim, é incrível. Tem que estar em equilíbrio, os 3. Porque, né, Ivete? Tem que estar... Eu passei, Ivete, um desequilíbrio do corpo, digamos assim, porque já tava nessa vibe agora. Ganhei o Levi. O Levi, meu Deus, chorou. Aquela coisa de bebê, né, gente? Até os 3 meses a gente, socorro surta. Deus. Então ele teve várias coisas e eu não consegui voltar pra minha rotina. E aí que eu percebi agora, recentemente, ele tem 9 meses, eu disse, gente, isso aqui virou meu estilo de vida. Porque eu ficava chateada, Ivete, de não conseguir. Indignada. De não conseguir ir à academia, de não conseguir voltar pra minha rotina. Ali eu disse, cara, agora foi a minha virada. Porque isso faz parte da minha vida agora. Só que, claro, né, também entendi que eu estava
Sim. né? Sendo Respeitando, mãe de um bebê, né? Enfim. Claro. Mas assim que eu consegui, eu voltei rapidinho. É a E não fase. se abandonou pós-maternidade, porque isso acontece muito. É, também. Tipo assim, tu já Ficava tem... dentro de casa, arrumadinha, bonitinha, pode ver, desde o primeiro mês dele, assim. É importante, né? Não se esquecer, porque também esse lado externo dá gatilho, né? Se a Exato. gente fica mulambento em casa, Não, cada de vez qualquer tu vai jeito, mais pra você vai baixo. pra baixo, você vai Uhum. pra E até mesmo de não voltar à rotina dela da questão do corpo, por ela ter ido antes, já antes da gravidez. É, Ela já teve já essa questão de tinha entender que uhum. quais são os gatilhos, qual a questão hormonal. Ela busca o corpo, mas a mente atrelada junto no exercício físico. Então, Isso. muito, né? Essa conexão. Tu ia grávida também, né? Ia grávida. Então. Parei Aí o um fato de ela ter pouquinho antes. saído dessa rotina é onde ela já sabia voltar. E muitas mamães, depois de ter um filho, colocam aqui tá o meu motivo de viver. E é um dos assuntos que nós falamos várias vezes, né? Uma mãe bem cuidada, ela é o exemplo para esse bebê. Ela está bem emocionalmente, Feliz. espiritualmente. Meu feliz. Deus. E eu vejo também, Ivete, fisicamente. Se eu fosse acima do peso, tudo que eu tenho que lidar com aquele Sim. guri pra cima e pra baixo, e pega, e Ui, embala, e junta bico, e E junta a coisa. amiga? Gente, a limitação. E outra, o Levi até, vamos botar mais aí um ano, até os 7, né? É mãe. Então, É? assim, eu vejo o meu cuidado hoje. Antes eu me procrastinava, porque Fernanda, hoje eu me cuido pelo Murilo, pelo Miguel, porque se eu não tô bem, a gente percebe neles, vice-versa. Então, sem essa conexão. Então, muitas vezes a gente faz por eles. Então, estar bem é para também saúde mental deles e para o crescimento. É porque eles sentem tudo também. Quando a gente se larga, a gente não tá bem, automaticamente a gente coloca uma culpa invisível sobre eles. É algo bem profundo da mente isso, mas as mães fazem isso e é cruel. Sabe, assim, eu vejo muito isso, muito. Eu fiz isso, a gente faz E tu acha isso. que a gente faz sem perceber, A gente assim? faz sem perceber, sabe? Fala assim, por conta dele, por conta da gestação, porque agora eu sou mãe, agora eu não consigo fazer nada, eu não consigo sair, não Ele não consigo te pediu ir na pra aquilo e a gente manicure, já eu não consigo ir no Sim, cabeleireiro, aham. sabe? Só que isso, o poder do verbo, você sabe o quanto ele é poderoso. Uhum. E com a palavra vai um tantão de energia negativa com aquilo, sabe? Então a gente coloca uma responsabilidade sobre os nossos filhos que não cabem a eles. Eles não pediram, né? Eles escolheram nós como mãe, eu acho, Deus aceitou e quis, assim. Só que a gente não tem que colocar esse peso sobre a gestação. É a mesma coisa sobre separação. Às vezes a mãe tá vivendo aquela relação que não cabe mais, ela tá, porque você é ingrato, eu aguento tudo isso por conta, sabe? Por conta dos filhos. Porque eu não quero que meu filho cresça sem pai. Como se isso ditasse alguma coisa, né? O pai vai sair do relacionamento, vai deixar de ser Você pai. vai, não deixa, né? Mas as mães fazem isso. Eu acho isso tão cruel, mas faz. E sem ela pensar. sem pensar. E o cuidado do corpo, ele é muito, muito sobre isso também, sabe? Sendo que a pessoa, o filho, ele vai o quê? Se inspirar na mãe, no pai, né? Inspiração da ação. Não é o que a gente faz, é o que a gente faz. Exemplo. Então, se eu sou uma mãe que não cuido do meu corpo, meu filho vai cuidar? Não, ele não vai cuidar. Ele vem no exemplo, não tem o exemplo arrasta, né? E é isso que você tá ensinando pro tomara, Levi. Com Coisa mais Ratinho de academia pequenininho. Coisa linda. Não, ele é muito bom. É muito demais. Não, ele é um presente. Assim, É um presente divino. Nossa, os filhos são. Né? E É. vieram para nos ensinar, enfim. Pra gente aprender, a gente aprende a ser mãe, a gente aprende... E aprende na prática, Na na prática. raça. Não Ah, adianta ali, ler. né? Não adianta ler, não adianta... É tem vivendo, receita, né? Não tem É receitinha. vivendo. É vivendo, bem É. isso mesmo. E passa tudo tão rápido. Tá passando, né? Tô programando festinha de um aninho, agora vê, parei a criança ontem. Meu Deus! Se prepara, viu? Que aí daí a escola. Aí vem outros ciclos, Se tá? prepara pros 18. Ai, meu Deus. E a gente fala. Vou Porque ter assim, nora. a gente falou. A gente é a família por parte de pai, tá? Te prepara. A gente falou isso esses dias, assim. Fiz Porque... aniversário da minha de 15 anos. Meu Deus, 15 anos. Meu Meu Deus. bebê fez 15 anos. Sim, e imagina, tem o Gabriel, né, com 21 aí, que é o nosso videomaker, que está sempre conosco, que é muito bom essa conexão, né, e ele escuta da minha dor, que faz parte da vida dele, né, Sim. essa troca que é tão legal e É, curativa uma oportunidade para nós dois de cura, agora. né? Oportunidade. E aí tem o Danilo, que tem 14.
E aí, assim, eu falei pra Ivete e pra Fê esses dias, gente, eu tava sofrendo, que é uma dor, também é um luto, né? De fases da Encerra, vida né? e ciclos, que eu não tenho mais uma criança. Eu não tenho mais uma criança e eu não vou ter outra criança. Agora netos, tá? Pra frente, pelo amor de Deus. Mas assim, a gente. É sério, assim. Na festa junina, eu quase levei um stories falando disso, mas eu ia chorar muito. Eu olhando assim e dançando, tipo, no 9º ano. Meu Deus. Acabou a criança. Tudo não é tem assim. mais, você entende? E isso também é um luto. São as fases. Eu vou ter Respeitar que os deixar ciclos. ir. E, olha, energeticamente eu tinha percebido isso uns 2 meses atrás. Eu não sei, me deu uma bad sem entender. saber. Nada. Eu não sabia nada assim, o que estava acontecendo aqui dentro, mas estava acontecendo alguma coisa aqui dentro. Ai, tô assim. ruim, eu não Eu sei. ia dormir, assim, me dava crise de choro, como se eu estivesse perdendo alguém. Eu falava pro Ale, pro meu marido, que é um parceirão igual o seu Gabriel, né? Também, muito parceiro. E a gente conversa sobre tudo e tal. E ele, amor, por que você tá chorando? Eu não sei, eu tô sentindo que eu tô perdendo alguma coisa. Ai, mas eu não Deus. identificava o que era, sabe? Eu não sabia o que era. Eu, não sei, uma sensação, será que alguém vai morrer? Sabe aquela coisa ruim, assim? Aí ele, credo, não é nada disso e tal. E eu me questiono muito, eu me pergunto muito, o que está acontecendo aqui? Que preciso Me fala aprender aqui, sobre coraçãozinho, o que eu preciso aprender sobre isso? E eu medito sobre as minhas questões, né, todos os dias. Então, estou com aquela questão, Deus, me dá clareza disso, coloca no meu consciente o que está acontecendo no meu coração, que só o Senhor viu e eu não vi ainda, né? Porque a gente não vê, muitas vezes, né? Então, me mostra o que é. E aí me veio que era essa despedida de uma fase de infância que eu sempre gostei muito. Eu sempre gostei muito de dormir com eles. E ele, no caso, perdendo isso, porque tá ficando não tenho mocinho, mais, no caso, sabe? né? E ele tá ficando mocinho, então tá na O puberdade. deixar ir, né? O aceitar o deixar ir. E tu sabe que tu falando isso agora, eu me peguei pensando, porque a Cissa antes de ser mãe e a Cissa depois de ser mãe, e por várias vezes eu me peguei assim com esse sentimento estranho e o que tá acontecendo, e ao mesmo tempo eu quero me aceitar nessa nova versão, mas eu tenho saudade da outra. Olha, Engraçado, né? Olha é um só. luto invisível que a gente não sabe de nós Exatamente. mesmos. E daí tu acha que é um né? puerpério, tu acha que é os hormônios, mas não, deve ser isso então. Isso. Já passou agora, já passou. tive- Já mas tô- passa, é fácil. Eu tive uma aluna que precisou fazer terapia para a questão da fase de amamentação. A menina já estava com 2 anos e não tinha jeito de eu deixar ir. Ai, não conseguia Amamentar. tirar. Pela assim. criança estava tudo bem, e para a mãe não. É o meu contato com a criança, ninguém mais pode fazer com Nossa, ele. E eu me identifiquei, porque as minhas filhas também mamaram até os 2 anos, então eu viajava, tirava o leite, colocava Meu no Deus, congelador. aquilo tudo bem. Tudo, mas pra ninguém tirar aquele meu contato. Era invisível, eu nem sabia. Aí Gente, visualizei. Você falou uma coisa agora. Essa Vem. criatura, esse boizinho Ai, que tá aí atrás, olha né, ali. esse bezerro que virou boi, pendurado na de 3 anos. Meu Deus, 3 gente. anos, gente. Ia nas lojas, no meio da rua, assim, ó. Onde Todo dava, mundo. tirava e Tipo assim, Tô ó. com um dia. Mamãe, É porque não é mais teu, era dele já. É. Nessa idade. assim, né? 3 perdeu, meu Deus. 3 anos, a criança aqui do lado. Entendeu? Uma coisa de louco. Coisa de louco. Gente. Aí olha o que aconteceu. Agora você falou isso. Nossa, eu não tinha ligado uma coisa com a outra. O Danilo, que é o segundo, eu tive depois de 7 anos de tanto que ele pediu um irmão, né? Deus, fala, Pai do céu, me dá um irmão, tá? Bom, é agora, né? Ou nunca, porque Coragem. 7 anos de diferença, tá? E aí o Danilo, com 4 meses, ele fazia cara de nojo, empurrava o bico assim, ó. Não quero, largou o peito com 4 meses e eu querendo amamentar. Meu Deus. Achando que ia ter outro bezerro, não teve? E nem quis, nem mamadeira muito, tá? Só Ele- já começou a comidinha daí. Não, assim, ó, muito decidido sempre, sabe? Tipo, independente, Bom. acho que é isso que eu sinto, que ele era mais dependente de mim e o outro não liga mais pra mim. Sei como é que E é um querido, mas ele é um É amorzinho. personalidade Mas a diferente. personalidade totalmente diferente uma da outra. E o quanto a gente sente falta daquela conexão, Nossa. mãe e filho, olho no olho, né? Aquela coisa Um de bebezinho. alma, assim, daquela Que é troca. única, Olha, né? Quantas vezes Ninguém, fica tu não só consegue conversando. É explicar. engraçado, eu já não tive assim muito isso. Eu não amamentei, tu amamentou? 30 dias, daí É, secou também. um peito, daí eu já tirei, É. mas eu não senti essa Mas conexão. você sabe que a bariátrica falam que também
tem essa questão, né, do leite não... Eu assim, acho que foi mais porque o Levi chorava muito, ele tinha refluxo invertido ali, oculto, oculto. Aí ele era PLV e teve disquesia, então ele chorava muito e eu tava muito nervosa e meu peito machucou e daí um lado secou e aquele estresse todo, sabe? Uma dedeira e pronto. O leite já é algo que precisa tu realmente estar tranquilo. Isso. Daí assim, não descia. E é a paz, né? Uma mamadeira na boca é uma paz, né? Tira por mim. Mas olha como a gente é, né? Eu lembro que um dia a mãe foi fazer assim, eu disse, mãe, grava aqui um stories e tal. Mas não deixa aparecer a mamadeira, porque, né? Olha só, vão falar, pra mostrar que... tu vê. Olha só. E não é muito particular, né? Muito. Não, e cada criança é uma Tu acabou de falar, né? De um pro outro, né? Pra andar, é muito falar, particular. Então a gente tem que só respeitar, na verdade. Só respeitar. E o momento certo de cada um. Não tem aquela coisa de ficar empurrando. Eu sempre fui muito orgânica na maternidade. Sempre, assim, ó. Não tem assim, eu nunca nem li um livro, nunca quis. Vou na raça, o que for pra mim, vem. Eu vou no feeling, entender o que o filho precisa e sempre... Não, eu falo isso por conta da fralda. Interessante falar isso também. Tem que tirar a fralda, gente. Tirei a fralda dos dois primeiro de madrugada. Como assim? Primeiro tira de dia, né? Não... Porque eu percebia que eles amanheciam sequinhos. Então eu já tirei a fralda da madrugada e depois foi a de dia. Eles nunca, nem o Gabriel nem o Daniel, nunca fizeram um xixi na cama. Nossa. Sabe o que é? Nada. Não tem. Não existiu isso. E super natural, assim. Natural. De dia também foi tranquilo. Mais demorado um pouquinho. Mas no mais tempo, tranquilo. né? Mas no tempo de cada um. Não tem. Igual eu agora querendo acelerar o menino para andar antes do 1 ano. Tadinho, né? Mas é legal aquilo, né? Porque eles ficam tão bonitinhos, né? Mas eu sei, assim, eu queria muito, né? Mas vamos respeitar. Vamos, assim, ó, vamos respeitar, mas se tu quiser, vamos respeitar, mas se tu quiser andar, tadinho, tô tentando. Não, é porque também, né? Isso aí tudo é fácil, você vai ter que correr do mesmo jeito atrás. Eu já tenho que correr agora, porque engatinhando já é espoletinho. É isso. E falando dessa dor, das nossas camadas, de tantas camadas de cura que a gente precisa ter, né, Cissa? E a gente precisa ter esse olhar para cada camada que a gente precisa viver. Nós idealizamos um projeto muito legal que chama a Jornada, né? A Jornada da Liberdade, porque a gente entende que só sendo um ser livre para a gente ir se tornando, se sentindo mais completa, com mais habilidades de autoconhecimento. Tudo que a gente tem para viver, né? Viver mais livre, não presa, né? Nas dores, nas amarras, nas crenças limitantes que a gente... Todas nós, todo ser humano, ele tem uma estrutura, né, bem complexa e muitas vezes a gente nem conhece. Então a gente idealizou, né, sempre focado no corpo, mente e espírito, a Jornada da Liberdade, que a gente teve ali a nossa primeira vivência há um mês atrás. Foi aquela que eu falei, né? Foi aquela. Eu achei muito legal, muito legal foi bem mesmo. bacana. Ali a gente, né, direciona as meninas, exclusivo para mulheres, porque a gente toca em pontos bem importantes e bem íntimos da alma feminina. E juntas, né, extraindo e contemplando a dor e contemplando a história de cada uma, trocando, acolhendo e também desconstruindo uma visão que muitas vezes a pessoa que está ali procurando, ela está na dor, ela não enxerga que ela tem chance de sair dali. Então a gente idealizou isso, a gente vai ter, eu tô te convidando agora, né? Ai, que legal. Em nome das meninas da nossa tríade, né? Corpo, Mente e Espírito, nosso podcast. Que a gente não quer que fique só aqui, né? A gente quer levar essa vivência para mais pessoas, para ter a chance desse desbloqueio. Então a gente está te convidando para você fazer parte da nossa Jornada da Liberdade. Ai, que legal, obrigada. O tema dessa jornada vai ser sobre os ciclos da vida. Então, todo ciclo que se repete, ele pede cura, né? E muitas vezes a gente vive um automatismo de ciclos porque a gente não olhou para ele. E fica ali naquela ferida, sangrando, e muitas vezes não quer soltar.
Então a gente vai ter ali técnicas, né? É tudo preparado com tanto amor, com pensamento Muito, bem muito. técnico, né? Cada um na área. Na sua área. Então, a Aham. Fer vai sempre abordar a parte ali do mental, do psiquismo, né? Eu também, a gente troca isso Junto, daqui é. junto. A parte emocional, a parte dos bloqueios energéticos, né? Porque a gente falou ali da perda, da dor. Cada dor que a gente tem, cada trauma, a gente somatiza isso no corpo. E a Ivete traz essa liberação a nível físico, que é tão importante. Então, vai ser uma tarde, noite Ai, que de delícia. muita expansão, de muito acolhimento, de liberdade mesmo, né? De A gente troca, né? De quer trocar. acolhimento. Então, a gente convida também vocês, todos vocês, vai ser no dia 2 de agosto, num sítio muito maravilhoso, gostoso, incrível aqui, né, em Santa Catarina, em Gravatal. Quem estiver na proximidade também, sintam-se convidados a estar junto conosco aqui. E se esse tema tocou no coração de vocês, tantos temas que a gente falou aqui, da dor da Cissa, da minha dor, da dor que nós compartilhamos, mas essa é a vida. O compartilhamento da vida, ele fica muito mais significativo dividido, né? Em mais mulheres, com mais propósito de vida. Então, se você já também conseguiu sair dos seus ciclos de dor, coloca aqui nos comentários, eu consegui. E se você ainda não conseguiu sair dos seus ciclos de dor, percebe que você vive ciclos repetitivos de situações que você não consegue sair e que a vida te traz de novo para você olhar, mas você não sabe por onde começar, coloca aqui nos comentários também, eu não consigo. Que a gente vai chamar vocês e, quem sabe, você pode poder fazer parte da nossa jornada da liberdade, que vai tratar desses ciclos repetitivos que a gente não consegue sair. E a gente está aqui numa equipe preparada para te auxiliar, tanto na jornada presencialmente, como também de forma remota, né? De forma online, que a gente tem toda a técnica para te auxiliar. Coloca que não consigo ou consegui sair. Conta para nós um pouco da sua história. Coloca aqui o que você superou, se foi um luto, se foi uma perda, se foi uma separação. É muito importante o seu comentário para nós. E é com muito amor, gente, com muito gratidão, obrigada. com o coração explodindo de Felicidade, alegria. meu Deus. Que muito leve. feliz. Que leve, né? Adoro conversar assim, né? Quem não Ai. gosta, né? Não, na verdade, eu tava aqui, tipo, assistindo. Tá, agora eu tenho que perguntar. É minha vez, é queria minha vez. só um guia, não quero perguntar. Posso pedir mais um café pro Que Gabriel? bom, meninas. Ai, eu fico muito feliz, né? Como eu falei, obrigada pelo convite. Foi a primeira vez, assim, que compartilhei fora, né, do meu Instagram sobre a minha dor. E espero que tenha ajudado, né, muitas pessoas. E é isso, meninas, né? Não deixem de procurar as meninas e me procurar também, se vocês quiserem compartilhar, ter essa troca, né, Érica, como Isso, tu eu falou. queria que você desse o seu arroba para as pessoas também te procurarem, te seguirem. Né? Meu arroba é @CissaCyber, né? Já vai estar lá a minha fotinho de vermelho para vocês saberem. A gente vai colocar aqui também. E no meu Instagram eu falo sobre isso, histórias da vida real, meu dia a dia, as minhas parcerias, né? Ajudo também empresas a divulgarem os seus produtos, né? Através da minha voz, da minha credibilidade, confiança. Se vocês às vezes querem comprar algo, não precisa nem sair de casa. Só olhar no Instagram que tem. Se vocês são empreendedores também, Isso, querem exatamente. uma parceira que vai divulgar a marca de vocês, a empresa de vocês, trazendo a verdade da alma dela para a sua verdade, para conectar, Exatamente. pode chamar Aqui também. está. É isso. Então, nos despedimos desse episódio maravilhoso, né? Pedimos a vocês aí que quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho. E com certeza, né, gente, compartilhem, porque esse assunto, a sua cura é a minha cura, né? Ela realmente mostrou pra gente como ela transformou o buquê, né, dela. A dor num buquê, nesse leque, e realmente falar da dor sem chorar é a dor curada. Exatamente. Então, compartilha aí, gente, porque esse assunto vai ajudar muitas pessoas. Tchau! Beijos! Até a próxima!